Boa noite, Igreja Metodista de Campinas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Em nome de Jesus, eu espero que sim. Eu confesso a vocês que eu me sinto honrado de estar aqui nessa noite, podendo celebrar com vocês mais uma primavera dessa igreja. São 68 anos de missão nesse lugar. Eu, de verdade, me sinto profundamente honrado. Eu agradeço ao pastor Claudimar por ter me feito esse convite. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu gosto de dar tema às ministrações, então para quem gosta de anotar, o tema dessa ministração é a alegria do crescimento. Eu quero falar um pouco sobre o crescimento da igreja, o crescimento espiritual, o crescimento numérico, a expansão da igreja através do discipulado. Para isso eu quero compartilhar um texto com vocês, um texto já bastante conhecido, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, a partir do verso 31. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso de número 31, vamos ler aqui 3 versículos. Acredito que vocês já tenham encontrado Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 13, versos 31 ao 33, que diz assim: E Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é santa, pela tua palavra que é bendita, pela tua palavra, Senhor amado, que nos constrange, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que transforma as nossas vidas, pela tua palavra, Senhor, que nos conduz em santidade. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco através dessa ministração, para que nós possamos, ó Deus, todos nós, Pai, ficarmos impactados, ó Deus, pela ação efetiva da tua palavra, meu Pai, no nome santo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu acredito de verdade que essa ministração traz em seu bojo, traz em seu contexto um desafio. E eu quero que você se sinta desafiado, que você se sinta desafiada nessa noite. Eu quero que após essa ministração, você possa sair daqui fazendo a oração do profeta Isaías, no capítulo 6, no verso 8, onde o profeta diz: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu clamo a Deus, eu peço ao Senhor que você possa ser tão impactado, tão impactada por essa ministração, que você tenha a ousadia de orar como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, pode me mandar, Senhor, porque eu quero ir, porque eu estou pronto, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero também que vocês reflitam sobre algo muito importante. Não importa a idade ou o que você faz na casa do Senhor, isso não importa. Você está a serviço do reino, meu irmão e minha irmã. Ah, pastor José, mas eu já tenho 70 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 80 anos. Não importa, meu irmão e minha irmã. Se você está respirando, Deus ainda tem uma proposta para você. Ainda tem um propósito para você. Não importa a sua idade. Se você respira, ainda há algo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Eu quero que você reflita sobre isso nessa noite, em nome de Jesus. Como eu falei para vocês na ministração, no início dessa ministração, na introdução, eu quero falar sobre a alegria do crescimento. E eu fui atrás do significado da palavra crescimento na língua portuguesa. E eu gostei muito do que eu li, eu gostei muito do que eu descobri. Porque crescimento na língua portuguesa significa desenvolvimento, significa progresso, significa ir para o alto, significa volume, intensidade. Significa desenvolver-se, significa tornar-se maior, aumentar, mas a última expressão do que significa crescimento é avançar, e eu gosto particularmente dessa definição, eu gosto muito disso, essa é uma palavra que mexe comigo, quando se trata do reino, quando se trata da igreja do Senhor, avançar, crescer, olha, essa palavra de verdade mexe comigo, mas crescer é um desafio. E é um desafio porque o crescimento mexe com a nossa estrutura. Existem alguns exemplos para isso. Mas eu acho que o exemplo que o Senhor falou mais ao meu coração sobre o crescimento é a respeito das crianças. Porque a criança, quando está crescendo, ela sente dor nas suas articulações. Ela sente dor no seu joelho, ela sente dor no tornozelo, ela sente dor nas extremidades.
é a dor do crescimento. Se seu filho um dia te procurar, pai, mãe, eu estou sentindo dor aqui nas articulações, você diz, não tem nada, é a dor do crescimento. O fato é que crescer dói. Uma instituição, ela tem que se aprimorar para suportar o crescimento. Uma empresa, ela tem que contratar mais funcionários, ela tem que treinar mais funcionários para que ela possa então suportar o crescimento, porque do contrário, ela cresce até determinado momento, depois ela para de crescer porque ela não tem uma estrutura. Uma igreja, uma instituição, ela tem que se preparar para o crescimento. E o primeiro ponto para uma igreja crescer é querer crescer. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, irmãos e irmãs de Campinas. Vocês querem crescer? Eu acredito que a resposta seja sim. Se você quer crescer, então se prepare, porque dói um pouco. Dói porque mexe na nossa estrutura, mexe na zona de conforto. E eu quero falar um pouco sobre isso também nessa ministração. Mas vamos lá. A semente de mostarda, segundo a Bíblia, ela é a menor da semente. Se você nunca viu um grão de mostarda, se você nunca viu uma semente de mostarda, basta apenas você pegar uma caneta Bic e olhar para a ponta dela, para a pontinha dela. A pontinha de uma Bic é o tamanho de uma semente de um grão de mostarda. Mas uma vez que ela é lançada no solo, ela começa a romper a sua casca. E nós temos uma lição aqui a aprender com as sementes. Se nós queremos crescer de verdade, nós temos que romper com a nossa casca. Nós temos que tirar uma veste de religiosidade, de querer só ficar assentados nos bancos da igreja, recebendo, o ar-condicionado. Nós temos que romper com isso. E nós teremos que querer crescer. Esse é o primeiro ponto, romper com a nossa própria casca. A semente então ela começa a romper o solo, ela começa a ir para o alto. A semente começa a crescer porque ela quer luz, ela quer se espalhar, ela quer sair debaixo da terra. E aqui nós temos uma outra lição, nós temos, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda isso, querer romper com o solo que está sobre nós, aquele fardo desnecessário, aquela carga que nós não precisamos, carregar mais. Você não precisa mais disso, queira crescer. Mas tem uma coisa muito importante que nós temos que aprender também com a semente. É uma lição fantástica, porque enquanto que a semente cresce para o alto, enquanto ela rompe com todo o peso que está sobre ela, enquanto ela rompe a própria casca, ela também cresce para baixo. Porque a semente tem que ir em busca dos minerais, ela tem que ir em busca da água para poder se fortalecer, mas ela tem que ter uma raiz robusta. Sabe o que significa uma semente crescer para baixo? Significa crescer em intimidade com o Senhor. Nós temos que querer romper, nós temos que querer crescer, mas nós temos que querer também ter uma intimidade com o nosso Deus, porque senão nós não crescemos. O primeiro ponto é querer crescer. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Não uma intimidade de só falar. Não intimidade de dizer que é crente, mas ser um crente de fachada. Me perdoe, eu tenho que falar isso para você. Não adianta. O Senhor não precisa de agente 007 no reino. Não precisa de um crente agente secreto. Nós precisamos, o reino precisa de crentes, homens e mulheres de Deus, jovens, juvenis, toda a comunidade querendo crescer, querendo expandir. A semente vai para o alto, crescendo, se tornando uma árvore frondosa, mas ela também cresce para baixo, para se fortalecer e suportar as dores. No caso da semente, no caso da árvore, para suportar a tempestade, o vento que leva para um lado e para o outro. E aí quando ela se torna uma árvore, ela se torna um abrigo. Você já imaginou a sua igreja? Você já imaginou esse espaço aqui e que não tem mais como quebrar a parede? E aí vocês vão ter um problema santo. E que problema santo é esse? Vão ter que passar a fazer 2 cultos nos domingos. Olha que bênção! A igreja lotada, cheia de gente nova, a igreja crescendo, a igreja oxigenada, a igreja viva. Aleluias! Aleluias! A semente, após romper com um peso incrível, ela se torna uma árvore, ela se torna frondosa. E o texto bíblico diz que os pássaros chegam e fazem morada nela, fazem um ninho nela. Sabe o que significa isso no contexto de uma igreja? Significa gente nova chegando, achando um ambiente seguro, um ambiente vivo, um ambiente cheio da presença do Espírito Santo, um ambiente onde as pessoas são alegres, onde as pessoas recebem bem outras pessoas. Aleluia! Esse é o significado desse texto no contexto do que eu tenho trazido para vocês hoje através dessa palavra que o Senhor deu. Mas eu quero dizer para vocês 2 coisas importantíssimas. A primeira é que Jesus compara essa semente como o reino de Deus. E aqui nós temos uma reflexão.
A semente é a menor de todas. E alguém pode dizer, mas a igreja de Campinas é uma igrejinha pequena. Mas a igreja de Campinas, ela está escondidinha. Ei, isso não interessa. Não interessa, não importa. O grão de mostarda cresce e se torna uma árvore frondosa. Campinas pode crescer, Campinas pode expandir em nome de Jesus, mas vocês têm que querer. Vocês têm que querer. E aqui eu faço uma outra pergunta. Na verdade, eu reafirmo a primeira pergunta. Vocês querem de fato crescer? Existe um confronto aqui. Existe um confronto. A semente, quando ela é lançada na terra, ela é confrontada a sair da sua zona de conforto. Uma igreja, quando ela traz, em si, uma chama missionária, um desejo de crescer, um desejo de discipular, um desejo de receber pessoas novas, essa igreja ela é confrontada a sair da zona de conforto. Ela é desafiada a romper com a casca dela. E nós somos confrontados todos os dias a romper as cascas que nos envolvem. Eu poderia falar no restante dessa ministração só sobre cascas que impedem uma igreja de crescer, mas esse não é o momento ainda. Deixa para uma próxima vez, se o pastor Claudimar depois me convidar, né? Não sei depois dessa ministração como é que vai ser. O fato é que nós somos desafiados a romper a nossa zona de conforto. Nós somos confrontados a não ficar somente nos bancos da igreja. Pelo amor de Deus, eu tenho tratado isso lá na igreja metodista de Vila Alzira. Nós não somos de maneira nenhuma chamados, a história da igreja prova isso, nós não somos chamados para ficar só administrando uma parede, uma porção de bancos, coisinha pequena. Nós não somos, o cristianismo não é assim. A igreja de Jesus Cristo não é assim. A igreja metodista não é assim. Nós somos confrontados a não ficar somente assentados na igreja. E o interessante disso é que nós costumamos invocar sobre nós a herança de John Wesley, uma herança wesleyana. Mas por vezes nós nos esquecemos que John Wesley, ele formou 10.000 células. E no final da sua vida, ele tinha transformado, modificado a vida de 100.000 pessoas. Então, se nós somos wesleyanos, se nós somos metodistas, se nós somos de verdade, o povo do coração aquecido, nós temos sim que querer crescer. Nós temos sim que querer ter gente nova na igreja, oxigenar a igreja. Nós não podemos ter ciúmes dos bancos, pelo amor de Deus. Na minha primeira experiência na igreja metodista, visitando a igreja, na segunda semana, eu entrei e fui me assentar no terceiro banco da igreja. E quando me assentei, alguém chegou, tocou no meu ombro e falou assim: ei, irmãozinho, aí é o meu lugar. Meu Deus, meu Deus. Nós temos que romper com essas coisas, com essas religiosidades. Nós não podemos dizer que nós somos metodistas, nós não podemos dizer que nós temos uma herança wesleyana, se nós não temos em nossa vida o ardor pelas outras vidas, se nós não temos em nós o desejo de evangelizar, de alcançar pessoas. Eu vou repetir para vocês: o Wesley fundou 10.000 células, e ele deixou um legado, no final da sua vida, de 100.000 pessoas. Meu Deus do céu! E naquele tempo ele não tinha uma transmissão online, ele não tinha um microfone Shure para poder compartilhar, ele não tinha um templo suntuoso, mas ele tinha o mais importante, que era o Espírito Santo ardendo nele, queimando nele. Uma vez perguntaram para o Wesley como é que ele fazia para atrair tantas pessoas para ouvi-lo. E ele disse: a resposta é muito simples, eu me coloco em chama e eles vêm para me ver queimar. Aleluia! Outra pergunta para vocês: vocês estão queimando com o fogo do Espírito Santo? Vocês só vão crescer se o fogo do Espírito estiver ardendo em vocês. Não deixa, em nome de Jesus, não deixa só o pastor se esgoelando no altar, convocando vocês, chamando vocês para treinamento. Nós temos um treinamento excelente, nós temos o Conecta. Não deixa só o pastor envolvido nisso não, levanta a tua mão e diz: pastor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero. Meu Deus, todos nós somos como sementes que traz em si um potencial incrível, mas se nós não aceitarmos o confronto, nós vamos estar sempre presos em nossas cascas, e isso é ruim para o crente, é ruim. João 15,16, Jesus fala: eu os escolhi para que vocês irem e para que vocês deem fruto,
e que o fruto permaneça. É um desafio de Jesus. Jesus não nos chama para ficar parado. Água parada dá mosquito, da dengue. Jesus não nos chama para isso. Ele fala assim: vão e deem frutos, muitos frutos, e que os frutos permaneçam. Esse é o nosso desafio. E agora eu quero falar algo de extrema importância para você. E se você quiser colocar na sua rede social, se você quiser colocar no seu Instagram, se você quiser colocar no seu Facebook, você pode colocar. Mas me marca lá, tá bom? Coloca entre aspas e coloca lá, Pastor Zé Souza. Olha só, a zona de conforto nos mantém pequenos. Eu vou repetir isso para você. A zona de conforto nos mantém pequenos. A zona de conforto nos mantém aqui instáveis nos bancos da igreja. Do jeito que tá bom. Se vir gente nova, amém. E se não vir, tá bom. É uma zona de conforto, mas a zona de conforto nos deixa sempre pequeno. E nós não fomos chamados para ser pequenos. Não fomos. Eu não concordo com essa expressão de dizer que a igreja metodista é uma igrejinha. Nós somos uma igrejona, nós estamos em franca expansão missionária. Creia nisso, em nome de Jesus. A zona de conforto nos mantém pequenos. Então vamos crescer, vamos sair da zona de conforto. E à medida que nós somos confrontados, nós somos preparados, nós somos preparadas para enfrentar os desafios. À medida que nós somos, sabe? À medida que a gente começa a ser confrontado, à medida que a gente começa a ter provação, nós estamos passando por uma provação tremenda. Nós já estamos indo para 1 ano e meio de pandemia. Nós estamos indo, sabe, já é 1 ano e 6 meses, e o povo enclausurado. Nós não podemos agir como nós agíamos antes. Nós não podemos apertar mais uma mão, nós não podemos mais abraçar ninguém. É uma provação, nós estamos sendo provados. Igrejas com problemas financeiros, igreja com fuga de pessoas, a igreja nunca mais será a mesma. As pessoas estão com medo de retornar ao culto presencial. Mas é interessante isso, porque as mesmas pessoas que não querem vir ao culto presencial são as pessoas que estão lotando os supermercados, as filas das lotéricas, os shoppings. Os gigantes aparecem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós somos confrontados, quando você é confrontada, minha irmã, quando você é confrontado, meu irmão, você vai ganhando uma nova roupagem. E aí quando o gigante aparece, você vai olhar na cara do gigante e falar assim: opa, seu gigante, seja bem-vindo. Eu estava te esperando para te derrubar, nem que seja na pedrada, como fez Davi. Nós somos confrontados. E o confronto gera em nós crescimento. Gera em nós resiliência. Resiliência é a capacidade de se superar, é a capacidade de vencer ou de se recuperar das adversidades. O confronto gera em nós amadurecimento. E aqui eu faço uma outra pergunta: você está pronto para amadurecer? E alguém pode falar assim: pastor, mas nós estamos fazendo 68 anos. Sim, 68 anos. E o que vocês têm feito como comunidade de fé? Essa igreja tem sido relevante nesse bairro. Meu Deus, o confronto gera em nós algo jamais experimentado. Quando nós somos confrontados, mexe conosco, mexe na nossa estrutura, e nós começamos a experimentar algo novo. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando vocês, meus irmãos e irmãs, estiverem sendo confrontados e confrontadas, o Senhor está dando oportunidade de crescimento. Porque nesse momento do confronto, é no momento de dor, é no momento da adversidade, que nós oramos mais, que nós buscamos mais, e é nesses momentos que nós também aprendemos mais. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Eu quero que você guarde essas expressões que eu vou usar agora, e principalmente o texto bíblico que eu vou usar agora para ilustrar uma situação. Por favor, guarde isso. Enquanto não crescemos, nós não poderemos ter as coisas que Deus preparou para nós. Eu vou repetir para vocês. Enquanto nós não crescemos, nós não vamos ter a plenitude do que Deus preparou para nós. E eu provo isso para vocês na Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 4, versos 1 e 2, diz assim. Por favor, anote esse texto. Leia esse texto depois. Anota, faz uma anotação na sua Bíblia. Faz uma anotação lá no seu espelho. Escreve de batom para você ler esse texto. Coloca um recado assim que você abrir a porta do guarda-roupa, do seu guarda-roupa. E lembra desse texto. Gálatas, capítulo 4, versos 1 e 2. Portanto, pensem da seguinte maneira. Enquanto não atingirmos a idade adequada, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer aos seus tutores e administradores, até que a idade determinada
o seu pai chegue. Eu explico para vocês. Nenhum pai que tenha um filho ou filha que seja criança vai chegar para o filho e dar um cartão de crédito, fala, pode ir lá e gastar. Ou então vai chegar e vai dar a chave do carro e dizer, vai lá dar uma volta em Goiânia. Não vai, sabe por quê? Porque é criança. A criança não está preparada para administrar um cartão de crédito. A criança não está preparada para dirigir. Mesmo seus pais preparando toda a sua herança, mesmo seus pais preparando todo um legado, a criança não está preparada ainda para receber. Por quê? Porque a criança ainda é criança. É assim a igreja do Senhor, independente da idade, se não romper com a sua casca, se não sair da sua zona de conforto, se não crescer, não vai receber a plenitude daquilo que Deus preparou. Tudo bem, igreja de Campinas? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Existe algo grandioso da parte de Deus para essa igreja, para a igreja metodista em Campinas, para a igreja metodista que está completando 68 anos de missão. Existe algo grandioso da parte de Deus para essa comunidade de fé. Mas só vai vir com o crescimento. Só vai vir quando vocês, meus irmãos e irmãs, abraçarem a causa do Evangelho através do discipulado e ousarem ganhar Campinas, ganhar Goiânia, abrir congregações, pontos missionários, células, multiplicar células. Aí sim vem a plenitude daquilo que Deus tem preparado, em nome de Jesus. Eu gosto muito do bispo J.B. Carvalho, da comunidade evangélica de Brasília, da comunidade das nações. Ele diz o seguinte: as pessoas não determinam o seu futuro, as pessoas determinam os seus hábitos, e são os seus hábitos que determinam o seu futuro. As pessoas não determinam o seu futuro, as pessoas determinam os seus hábitos, e são os hábitos das pessoas que determinam os seus futuros. Eu não determino o meu futuro, eu determino os meus atos, e são os meus atos que determinam o meu futuro. Se aqui em Campinas o hábito for o hábito do discipulado, essa igreja vai crescer. Isso se chama semear. Se aqui, essa igreja de Campinas, adquirir como seu estilo de vida o discipulado, essa igreja vai crescer. Em nome de Jesus, eu quero que você tome posse dessa palavra. Essa é uma palavra empoderadora da parte de Jesus para a sua vida. Se o discipulado se tornar um hábito, essa igreja cresce. Isso se chama semear. O reino de Deus é como o semeador que saiu a semear. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar e pega grandes peixes. Esses são os exemplos do reino de Deus. É como um grão de mostarda, lançado ao solo, cresce e vira uma grande árvore. É como uma mulher que coloca a porção maior na massa e a massa cresce. Esses são os exemplos do reino de Deus. Nós temos que ser assim, nós temos que semear, nós temos que levedar, nós temos que lançar a rede. Porque se ficarmos só enclausurados dentro das paredes do templo, do prédio, meu Deus, não cresce. Não cresce. Mas quando nós crescemos, ocorre algo registrado no livro de Atos, no capítulo 2 e no verso 47, que diz assim: o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Entende isso? A igreja primitiva ela estava em franco crescimento. E quanto mais ela crescia, mais o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E essa igreja crescendo, essa igreja rompendo, o Senhor vai enviar mais, o Senhor vai dar condição de ter mais casas, mais pessoas sendo anfitrião, sabe, para receber as células, mais líderes de célula, mais líderes em treinamento, meu Deus! Mas depende de vocês, para que receba mais, para que ocorra nessa igreja, Atos 2:47, o Senhor acrescentando cada vez mais, e o mais aqui é gente, cada vez mais pessoas. Vocês têm que querer, porque se vocês não quiserem, as coisas não mudam. E tomara que vocês já estejam querendo. Quando o nosso hábito não for somente um hábito de manutenção, mas um hábito prático, o Senhor vai acrescentar os que serão salvos através de nós, de verdade. Eu estou indo para a conclusão desse sermão, mas eu quero dizer o seguinte para você: existem pessoas que nos conhecem pelo que nós éramos, que nos conhecem pelo nosso passado. Existem pessoas que nos conhecem pelo que nós somos hoje. Existem pessoas que nos conhecem pelo que nos
tornaremos no futuro. Presta atenção, tem pessoa que conhece essa igreja pelo passado, são pessoas saudosistas. Ah, porque naquele tempo era bom, porque naquele tempo era assim, era assado. Eu aconselho você não andar com essa pessoa. Existe pessoa que conhece pelo que a igreja é hoje. Nossa, mas a igreja de Campinas está tão escondidinha, né? Na rua parada. Ei, não ande com esse tipo de pessoa. Mas existe pessoa que conhece essa igreja pelo que essa igreja vai se tornar, pelo que essa igreja já tem demonstrado que vai se tornar. E o meu conselho é: comece, meu irmão e minha irmã, andando com essas pessoas. Um dia falaram para mim que eu não seria um pregador da palavra de Deus. Eu tomei uma atitude, troquei de amigos. O grupo de pessoa que enxerga em nós um potencial de crescimento é o tipo de pessoa com quem nós devemos andar. É o tipo de pessoa que deve influenciar as nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu quero te convidar agora, depois dessa breve ministração, a você fazer uma oração. Eu peço que você ore comigo. Eu vou orar por você, mas eu peço que você ore também. Ore para que essa palavra ministrada, ela não tenha sido meramente humana, mas que essa palavra ela possa ir de encontro ao teu coração para confrontar. E também possa ir ao encontro do seu coração para fazer ele pegar fogo de amor pelas pessoas. Eu quero que você se sinta tão desafiado, tão desafiada, a tal ponto que você possa fazer uma oração corajosa. Uma oração onde você diga nesse instante: Pai, eu quero isso, eu quero crescer, eu quero ver minha comunidade de fé, Senhor, crescendo. Eu quero ver, Senhor amado, a minha comunidade de fé ser uma potência do evangelismo em Campinas. Em nome de Jesus, Senhor, toma essa igreja nas tuas mãos. Toma os teus filhos e as tuas filhas nas tuas mãos, Senhor. Que haja, Pai amado, neles e nelas, ó Deus, uma vontade, uma chama, Senhor, para aceitar os desafios que estão sendo feitos, Senhor, neste altar, neste púlpito. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa igreja, Pai, e que os homens e mulheres, que os jovens, juvenis dessa igreja, sejam pessoas, ó Deus amado, que estejam, Senhor, com o seu coração ardendo, Pai, ardendo, Senhor, em favor do reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, desperta, Senhor, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, que haja renovo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que esses bancos, ó Pai, eles fiquem pequenos, Deus, por conta da quantidade de pessoas que vão encher esse lugar. Meu Pai, em nome de Jesus, mas que o teu povo queira, que a tua igreja que ora nesse momento queira, Senhor, e que ouse ter intimidade com o Senhor, e que ouse, Senhor amado, orar uma oração corajosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma a igreja metodista, Senhor, que completa 68 anos de vida nas tuas mãos, e derrama, Senhor, da ação do teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, da Igreja Metodista de Campinas, Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa fazer total sentido para você, mas além do sentido, que vocês, todos vocês, possam colocar em prática, em nome de Jesus. Deus os abençoe, fiquem em paz.